2025 chegou e se uma das suas metas para esse ano é fazer o Enem e tentar uma vaga na universidade, nesse vídeo você vai aprender como se preparar para a matemática da melhor forma. Independentemente do seu nível atual na disciplina, se você se considera péssimo nela, se você tem dificuldade de realizar operações básicas, como a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, você não consegue. Primeiro, eu te entendo porque eu já passei por isso. Segundo, não importa, porque com esse método aqui, eu tenho certeza que você vai evoluir bastante e chegar lá na prova com a capacidade de tirar 800 mais. Mas antes eu queria deixar bem claro que o foco aqui é no longo prazo, tá? O que eu estou te passando aqui não é uma fórmula milagrosa, onde daqui a um mês você vai estar conseguindo acertar 40 questões em qualquer simulado. Não é assim que funciona. A gente precisa eliminar o imediatismo das nossas vidas, principalmente quando se trata de estudos. Então, muitas vezes, a gente está num determinado ponto, quer chegar em outro e acha que não evoluiu só porque ainda não chegou. Só que, na verdade, vamos imaginar isso aqui como se fosse um percurso. E aí você já percorreu uma parte do percurso, seja quanto for, 5%, 10% desse percurso, você não está mais no ponto de partida. Então, você está evoluindo. Mas só porque não chegou aonde queria ainda, acha que não está havendo evolução e por conta disso acaba desistindo, sendo que estava no caminho certo. Então tudo que eu vou te passar aqui precisa ser aplicado com constância ao longo dos meses até a chegada da prova. O foco, como eu falei, é no longo prazo, tá? Quando o foco for no curto prazo, aí eu gravo outro vídeo. Pois bem, sem mais enrolação, vamos entender como nós podemos estudar matemática da melhor forma para o Enem. A primeira coisa que você precisa é dominar matemática básica. Se você não tem uma base forte, se você se identificou com aquilo que eu falei logo no início, de que está com dificuldade de realizar operações básicas, você precisa reforçar a sua base imediatamente para que você não passe perrengue em outros conteúdos, tá? As pessoas acabam negligenciando matemática básica para o Enem e eu acredito que isso se dê por dois motivos. O primeiro, por acreditar que o Enem não cobra questões simples, só que o Enem também quer testar a sua capacidade de resolver operações básicas. E o segundo motivo é por acreditar que não faz nenhuma diferença, que é só estudar os conteúdos que mais caem. Não é assim que funciona, porque se você não tem domínio da matemática básica, se você tem dificuldade em realizar pequenas operações, você não vai conseguir evoluir em nenhum outro conteúdo. Então, por conta disso, você precisa dominar matemática básica, tá certo? Como eu não sou nenhum rei da edição, que sabe fazer aqueles zooms que fica bem bonitão na tela, eu vou afastar aqui, vou dividir a tela com um cronograma de matemática básica para você, ó. Então, você estuda esses conteúdos aí, com calma, tá certo? Assiste a aula, faz exercícios de fixação, depois você começa a praticar com questões do Enem e eu tenho certeza que você vai começar a ver uma evolução em sua relação com a matemática aos poucos, vai melhorando. Então o cronograma foi apresentado, segue ele, que eu tenho certeza que você vai notar uma grande mudança. Antes da gente partir para o próximo tópico, eu vou aqui dividir a tela com algumas questões do Enem para te mostrar a importância de matemática básica, tá? A gente vai começar com essa daqui que é bem recente, né, do Enem 2024. Essa é uma questão de geometria espacial. E veja só, geometria espacial está entre os conteúdos que são mais cobrados em matemática no Enem. É o quarto conteúdo que mais tem questões, se a gente considerar o recorte de 2010 a 2024, com as aplicações regulares e PPL. Então, essa é uma questão de geometria espacial. Vamos imaginar que alguém negligenciou a matemática básica, decidiu estudar apenas geometria espacial. Ela não consegue desenvolver essa questão por mais que tenha sido de um assunto que ela estudou. Porque, ó, aqui beleza, a gente começa calculando o volume de um cilindro, a gente chega em 405. Até aqui tudo ok, a pessoa sabe a fórmula, conseguiu calcular. Aí ela pode lidar com um pequeno probleminha aqui. Talvez ela consiga até contornar porque não é tão difícil mesmo. É 405 vezes 0,8. O que foi feito aqui foi o cálculo de 80% de 405. Então aqui beleza, um probleminha de porcentagem também. É um dos conteúdos que mais cai, é o terceiro inclusive, caiu mais do que a geometria espacial. Então pode ser que até lá essa pessoa consiga contornar esse problema. Porém, ela chega aqui numa parte ó, que ela tem L ao cubo igual a 324. E aí ela precisa encontrar o valor para esse L, que é a raiz cúbica de 324. A partir daqui ela vai começar a ter problemas, por quê? Porque agora é radiciação. A gente vai ter que fatorar esse 324 para que a gente consiga simplificar o máximo possível essa raiz cúbica. E aí a gente chega na resposta, ó, 3 raiz cúbica de 12. Então, digamos, a pessoa resolveu estudar só os conteúdos que mais caem. Com a geometria espacial logo de início ela não teve problema, com o cálculo da porcentagem também não. Mas ela não consegue finalizar a questão simplesmente pelo fato de que ela não consegue desenvolver essa radiciação e chegar
na resposta. Outro exemplo que eu gosto bastante é essa questão aqui do Enem 2023, que é uma questão de trigonometria. Então, onde é que está o problema? Onde é que quem não domina matemática básica pode acabar travando aqui? É aqui onde a gente tem x igual a 24 sobre a raiz de 2. Então, qual é o problema? A gente tem uma raiz no denominador, a gente precisa fazer aqui uma racionalização de denominadores. Então, quem negligenciou a matemática básica, muito provavelmente chega nesse ponto da questão e trava. Depois que fizer essa racionalização de denominadores, a gente chega numa resposta 12 raiz de 2. Não estou dizendo que essa é a resposta da questão, tá? Mas perceba que a gente tem aqui ela no meio das alternativas. E a mesma coisa nesse outro tópico aqui, ó. Outra racionalização de denominadores, onde a gente chega na resposta 12 raiz de 3. É mais uma que a gente tem nas alternativas. Assim como o 22 que já estava aqui, ó. Então, é uma questão de trigonometria. Digamos que alguém resolveu estudar trigonometria para o Enem, conseguiu aplicar o seno, conseguiu desenvolver tudo certinho. Mas aí chegou num determinado ponto que ela precisou de uma simples racionalização de denominadores e ela não conseguiu fazer. Então, isso mostra que sem o domínio da matemática básica você vai acabar travando em outros conteúdos. Tem mais uma questãozinha aqui para mostrar, também do Enem 2023. Essa é uma questão que a gente precisa fazer 5 multiplicações para chegar na resposta. Observe, 12 vezes 5, 6 vezes 9, 5 vezes 6, 15 vezes 2, 9 vezes 3. Apenas isso. Isso é uma questão de multiplicação. Então cai por terra a crença de que no Enem não se cobra questões fáceis, que o Enem não quer saber se a gente sabe realizar operações básicas ou não. Esse é um grande exemplo, né? 5 multiplicações e você simplesmente consegue chegar na resposta. A segunda coisa que você precisa é estudar conteúdos que realmente caem. Eu não diria nem conteúdos, são tópicos, tá? Porque conteúdos caem praticamente todos. A questão é quais tópicos dos conteúdos vão realmente cair. Isso acaba até às vezes causando polêmica. Eu já perdi as contas de quantas vezes as pessoas vieram me dizer: ah, mas todo conhecimento é importante, tem que estudar tudo. A aprovação é só uma consequência. Eu sei que todo conhecimento pode ser importante. Se você quiser estudar tudo, inclusive, estude. Mas no momento que você está estudando especificamente para uma prova, você precisa abrir mão de outros conteúdos. Não tem jeito, porque você precisa entender de uma vez por todas que você está concorrendo por uma vaga na universidade. Então, enquanto você está estudando conteúdos que não vão cair, você está perdendo seu tempo. O seu concorrente pode estar reforçando aquilo que realmente vai cair, tá? Então, no estudo de matemática para o Enem, existem diversos tópicos que não vão cair, você não precisa estudar. Vamos voltar lá para a nossa tela que eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Estamos com a questão aqui ainda, passando. Ó, isso daqui são todos os tópicos de geometria analítica. É um assunto muito extenso. Sistema cartesiano ortogonal, distância entre dois pontos. Então, só isso aqui rouba muito tempo da nossa preparação. Será que é preciso estudar tudo isso mesmo para fazer o Enem, para se dar bem no Enem? Até aqui, tudo que caiu e que cai, tá? Porque está presente na matriz de referência. Eu vou falar sobre a matriz de referência logo em seguida. É isso aqui. O que está em verde é o que você precisa estudar. Sistema cartesiano ortogonal, distância entre dois pontos e equação reduzida da circunferência. O resto, esquece. Não precisa estudar, tá certo? Se você acredita que todo conhecimento é importante, massa, mas por favor, não toma para si o discurso de que a aprovação é apenas uma consequência. Quando você estiver estudando especificamente para o Enem, esqueça tudo que não vai cair, tá certo? Porque você vai estar perdendo o seu tempo, o seu concorrente vai estar reforçando, e aí quem é que sai na frente? Então é muito importante que você estude apenas realmente o que vai cair e que reforce, claro, aquilo que cai mais. A terceira coisa que você vai precisar e que é um grande diferencial, porque eu já vi que a maioria das pessoas simplesmente não conhecem, é a matriz de referência, que eu acabei de citar inclusive. O que é a matriz de referência? Um breve resumo para você. É um documento que contém todas as competências e habilidades do Enem, não só de matemática, de todas as áreas do conhecimento. E essas habilidades são as habilidades exigidas nas questões do Enem. Essa matriz de referência é um documento público, você pode jogar aí na internet agora, matriz de referência Enem, e o primeiro PDF que aparecer é onde está todas as competências e habilidades, e lá no final você vai ver, tem os conteúdos que são cobrados, tá? Como eu falei, não só de matemática, mas de todas as áreas do conhecimento. Então eu vou mostrar aqui 2 exemplos de habilidades de matemática do Enem que são chaves, que eu gosto de chamar de habilidades chaves, porque são habilidades que entregam para a gente ou o modelo da questão ou o conteúdo que será cobrado. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltar para a nossa tela.
deixa eu passar aqui. Nós temos a habilidade 2 de matemática, que diz o seguinte, ó, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. E aí, claro, eu trouxe uma questão que se encaixa dentro dessa habilidade, uma questão do Enem 2023. Vamos ler o início dessa questão. Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. Parou. Depois que eu postei a resolução dessa questão, teve uma pessoa que veio falar comigo no Instagram dizendo que não acreditava que fosse uma questão tão fácil porque ela não tinha estudado os números figurados pentagonais que foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. E por conta disso ela nem se deu o trabalho de tentar resolver a questão e simplesmente chutou. Pois bem, a gente não precisa estudar os números figurados pentagonais, a gente não precisa de nada disso. Isso é uma questão que simplesmente tem um padrão numérico, cabe a gente identificá-lo e simplesmente conseguir resolver a questão. Veja, da primeira para a segunda imagem, note que é mais 4, da segunda para a terceira mais 7, depois mais 10 e depois mais 13 e depois mais 16. Então a razão aí, a constante que está sendo somada está crescendo de 3 em 3, isso é uma PA de segunda ordem. E enfim a gente chega aqui no oitavo número pentagonal que é pedido, que é o 92. Então, precisava estudar esse conteúdo aí que a questão começa abordando? De jeito nenhum. Era só literalmente identificar o padrão numérico que estava sendo formado. Então isso daí é uma habilidade chave e quem conhece já sabe que vai ter que lidar com uma questão como essa na hora da prova. Uma outra habilidade é a habilidade 11, que diz o seguinte: utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Então já deixou bem claro aqui, né, que essa é uma habilidade que fala pra gente que o conteúdo de escalas cai no Enem. Essa questão aqui, por exemplo, é do Enem 2023, mas caiu no Enem 2024, caiu em cada versão do Enem PPL de cada ano, e enfim, você vai notar que todo ano tem questão de escala e não é por pura coincidência, tá? Ah, estuda escala porque todo ano cai, todo ano tem uma questão que cai. Não, não é só por isso, é porque a gente tem uma habilidade específica de escala que vai estar presente na prova. Então, por conta da habilidade 11, escala é um conteúdo que vai estar presente, tá? Então, eu recomendo que você dê uma olhada na matriz de referência, nas habilidades não só de matemática, mas também das outras áreas do conhecimento, que isso vai te ajudar bastante. Quarto, você precisa conhecer a TRI. TRI é a sigla para Teoria de Resposta ao Item e é o modelo de correção adotado pelo Enem. É ele que calcula a nossa nota. Em resumo, a TRI ela busca coerência nas nossas respostas. Como assim? Imagina que você está fazendo sua prova, você passa por uma questão muito fácil, por exemplo, aquela que a gente acabou de ver de multiplicação, e você acaba errando essa questão. Só que ao mesmo tempo, você acerta uma questão de, sei lá, logaritmo. Logaritmo no geral tem um nível de dificuldade muito alto. E aí você acerta a questão do logaritmo. Tem coerência nas suas respostas? Porque como é que você erra uma questão que era só multiplicar e você acerta uma questão de logaritmo, onde você tem que fazer uso das propriedades e tudo mais? Caiu uma questão de logaritmo difícil no Enem 2023. Então não faz sentido, a sua nota não vai ser tão valorizada quanto se o contrário acontecesse. Se você acerta a questão fácil e erra a questão difícil, tem coerência nas suas respostas. Então aquilo não vai ser considerado um chute e sua nota vai se valorizar ainda mais. A gente precisa conhecer a prova que a gente vai fazer. Então quando a gente conhece a TRI, a gente já consegue até traçar estratégias de prova, começando sempre pelas mais fáceis por saber que são elas que vão valorizar ainda mais a nossa nota. O nível de dificuldade de uma questão ele é determinado por um parâmetro que se chama parâmetro B. Então, quanto mais baixo é um parâmetro B, mais fácil é a questão. E, consequentemente, claro, quanto mais alto é o parâmetro B, mais difícil é a questão. A quinta coisa que você precisa fazer é resolver questões antigas. Até porque o Enem está cheio de questões padrão, cheio de questões que se repetem. Praticamente o método de resolução é a mesma. Então, você precisa conhecer esses padrões porque você vai começar a ganhar tempo e confiança para resolver outros tipos de questões. Como eu falei anteriormente, a gente precisa conhecer a prova que a gente vai fazer. E essa prova, que é baseada na matriz de referência, que está em vigor desde 2009, se a gente faz mais questões, a gente começa a se adaptar ao estilo que é cobrado pelo exame. Então comece a resolver questões antigas, tá? Não espere tanto para começar a resolver questões. Tem gente que acha que precisa ver primeiro um monte de conteúdo para depois começar a fazer questões.
evite isso, comece intercalando, tá certo? Aquilo que você errar, depois você volta, revisa. Às vezes a gente até pega uma questão, acha que se resolve de um jeito, e aí quando a gente vai ver é de um conteúdo que a gente não viu, tá tudo bem, guarda ela para outro momento. O importante mesmo é que você resolva questões e ao longo do tempo você vai se habituando ao modelo do Enem. Pausa no conteúdo e momento propaganda agora. Aqui na descrição tem um link da apostila que eu criei, que eu chamo de Apostila Master. Essa apostila tem todas as questões do Enem de 2010 a 2024, considerando a aplicação regular e PPL. É um total de 1.345 questões de matemática, dá para praticar à vontade ao longo do ano. E essas questões têm as suas habilidades correspondentes e o seu parâmetro B para que você saiba o nível de dificuldade de cada uma delas. E é claro que também tem gabarito, tá? Então, se você quiser adquirir essa apostila, o link está na descrição. É uma apostila muito útil, ela vale ouro. É o material principal da nossa mentoria, que inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre a mentoria lá na frente, tá? Já fico logo avisado. A sexta atitude que você precisa tomar, claro que não exatamente nessa ordem, né? Sexta do que eu estou falando agora é fazer simulados. E aí, esse é um problema também, porque as pessoas acham que só devem fazer simulados quando verem milhares de conteúdos. Ah, como é que eu vou fazer simulado se eu não tenho domínio de determinado conteúdo e eu vou me deparar com questões dele lá? Faz assim mesmo, tá? Não tem problema. A ideia do simulado nem sempre é acertar um monte de questão. A ideia do simulado é se adaptar principalmente ao tempo de resolução da prova. Porque quem já fez o Enem pelo menos uma vez na vida sabe a importância de controlar o tempo. Que aí quando você faz simulados você começa a desenvolver essa habilidade de gerenciamento do seu tempo. Então a dica que eu te dou é usa um tempo real, tá? Não pega um simulado de 45 questões e vou resolver 25 hoje e 20 amanhã. Não, 45 hoje dentro do tempo que é proposto na prova. Que em média são 2 horas e meia para a prova de matemática, né? Ela acontece no segundo dia junto com Ciências da Natureza. É um total de 5 horas de resolução de prova. Então para matemática ficam 2 horas e meia em média. Então é isso que eu aconselho para você, tá certo? Faz simulados ao longo do ano, vai anotando a tua evolução. Fiz o primeiro simulado e acertei 12 questões. Estou extremamente frustrado e vou desistir. É o que eu falei lá no início. Exclui esse imediatismo, tá? Porque se você acerta 12, talvez no próximo você acerte 16, pensou que eu fosse falar um número alto, né? Mas não, só aumentou 4. E depois talvez 21 e 23 e aos poucos você vai evoluindo. E aí a dica que eu te dou, inclusive, é que você pegue as provas do Enem PPL. Você consegue encontrá-las no site do próprio INEP. Porque o Enem PPL são provas que a gente não tem conhecimento das questões, né? Eu tenho muitas de matemática porque eu construí a apostila Master. Mas talvez você não conheça nenhuma das questões, nem de matemática, nem de outras disciplinas do Enem PPL. Então é um bom simulado. As pessoas até costumam acreditar que o Enem PPL é mais fácil, não é, tá certo? O nível é praticamente o mesmo, é baseado na mesma matriz de referência, então é uma boa dica. Pega as provas do Enem PPL e usa como simulado e até provas de aplicação regular mais antigas. Vai ser uma boa, vai fazendo ao longo do ano, você vai ver que isso vai ser muito útil e você vai notar uma evolução sim. E por último, mas não menos importante, você precisa revisar. Não deixa para revisar na semana do Enem, no mês do Enem, 2 meses antes do Enem. Isso é algo que você também precisa fazer com constância. Não confie na capacidade do seu cérebro porque ele vai esquecer, tá certo? Muitas informações vão ser jogadas no lixo da memória. Então, revisa sempre, tá? Principalmente quando se tratar de fórmulas, de propriedades. Vai fazendo algumas questões. Hoje você pode estar estudando os últimos conteúdos, mas os de lá da frente eles não podem ser deixados para trás. Eles precisam ser revisados com constância, tá certo? Com certa frequência, sempre busca revisar, que isso vai te ajudar demais. Mais uma vez, não confie na capacidade do seu cérebro porque você vai esquecer. Pois bem, então vamos revisar o nosso método. Primeiro, você vai dominar a matemática básica. Faça esse diagnóstico se você ainda não tem uma base forte. Segundo, estudar conteúdos que realmente caem. Não perca seu tempo estudando coisas que não vão cair na prova. Terceiro, conhecer a matriz de referência. Você já vai dar uma pesquisada, matriz de referência Enem, e vai encontrar esse PDF para conhecer as competências e habilidades, não só de matemática, mas também das outras áreas do conhecimento. Quarto, conhecer a TRI. A partir de agora você vai focar mais nas questões fáceis, porque você já sabe que são elas que têm o potencial de jogar sua nota lá no alto. Quinto, resolver questões antigas. Você precisa se adaptar ao modelo de questão do Enem e por conta disso você vai resolver muitas questões antigas e adquirir a apostila Master, né? Porque vai te ajudar bastante. Sexto, você vai fazer simulados, tá com certa frequência, não espera ficar bom em milhares de conteúdos, não. Vai fazendo simulados ao longo do ano, você vai notar a evolução sim, vai notar inclusive também seus pontos fracos, coisa que você precisa melhorar, vai te ajudar demais.
E por fim, você vai também revisar com constância, tá certo? Ao longo do ano você vai sempre revisando aqueles conteúdos que foram ficando para trás por conta do seu cronograma, mas não deixa cair no esquecimento. E por fim, quero te convidar a conhecer a mentoria Mastermática. O nosso extensivo 2025 já vai começar na última semana de janeiro. Se você estiver vendo esse vídeo depois, não se preocupa, porque ainda dá tempo de participar. Se você aplicar esse método, você já tem tudo para ir em busca dos 800 mais. Se você tiver o acompanhamento de um professor que já conseguiu 800 mais 4 vezes seguidas, no caso eu, esse resultado pode ser acelerado ainda mais. Você vai ter acesso a aulas gravadas, a materiais exclusivos, inclusive a apostila Master, a aulas de aprofundamento ao vivo comigo, plantões de dúvida comigo. Então você vai ter contato direto comigo para que você possa tirar suas dúvidas e conseguir evoluir muito mais rápido. Vou ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima.